Boa noite, queridos alunos. Hoje nós vamos falar sobre garantia no emprego e estabilidade. A garantia do emprego é mais amplo, né? Ela engloba inclusive a estabilidade. Por garantia de emprego são todos os atos, normas, né, da Constituição Federal, da CLT, de acordos ou convenções coletivas que impeçam ou dificultem a dispensa imotivada ou arbitrária do trabalhador. Uma das formas da garantia do emprego é a estabilidade, que pode ser definitiva ou provisória, né? Então, a estabilidade é a espécie do gênero garantia do emprego, que se materializa quando o patrão não pode demitir aquele funcionário, pelo menos não pode demitir ele só se ele cometer uma justa causa, uma falta grave que enseja justa causa, né? Então, a Constituição Federal, ela enfraqueceu o princípio da continuidade da relação do emprego quando ele instituiu o FGTS, porque permitiu a dispensa imotivada apenas com um custo a mais, né? A Constituição Federal, ela tem mecanismos que tornam mais onerosa ou restringem, né, que o patrão saia demitindo os funcionários sem justa causa, que saia demitindo sem justo motivo. O que é? O fundo de garantia, o aviso prévio proporcional ao tempo de trabalho, os depósitos do FGTS, seguro-desemprego, entre outros. A Constituição Federal, ela inseriu dispositivos que garantem a estabilidade provisória de alguns empregados, né? Como dirigente sindical, empregado eleito membro da CIPA e empregada gestante. O que mais poderia dizer para vocês? Bom, não há estabilidade no cargo que a pessoa exerce. Por exemplo, a pessoa é vendedora e se torna gerente. Ela vem a engravidar. Ela não pode ser demitida, só se cometer justa causa, mas ela pode deixar de ser gerente para voltar a ser vendedora. Tá ok? A estabilidade, ela é no trabalho e não no cargo, tá ok? Lembrando também que um funcionário, ele pode ser estável, mas ele pode pedir a demissão. Ele não pode ser demitido, só se cometer falta grave, mas ele pode pedir a demissão. Então, para evitar que esse pedido de demissão seja uma imposição do patrão, esse pedido de demissão, né, essa demissão tem que ocorrer no sindicato ou no Ministério do Trabalho ou ainda na Justiça do Trabalho. Quais são as hipóteses de estabilidade definitiva? Teria a estabilidade decenal, que era aquela prevista na CLT, quando um trabalhador atingisse 10 anos de empresa. Hoje ela não existe mais, salvo quem adquiriu esse direito. Tem também a estabilidade prevista no artigo 19 da DCT, que eram aquelas pessoas que trabalhavam na administração pública sem concurso e já estavam há 5 anos antes da promulgação da Constituição Federal, se tornaram estáveis. E tem também a estabilidade do servidor público prevista no artigo 41 da Constituição Federal, que ele adquire após 3 anos de efetivo exercício. Ele passa num concurso de provas e títulos, é nomeado, toma posse, e em 3 anos ele se torna estável. Não confundam a estabilidade do servidor público com a vitaliciedade do membro do Ministério Público e da magistratura, que é após 2 anos, tá ok? Hipóteses de estabilidade provisória, tem várias. Eu vou elencar aqui algumas para vocês, mas nós vamos tratar, digamos assim, das mais importantes, né? Bom, só outra coisa lembrando também. O trabalhador, quando ele é estável e ele é demitido sem justa causa, ou seja, não poderia ser demitido sem justa causa, mas se ele é demitido, ele tem direito à reintegração no trabalho. A reintegração só é possível se ainda está no período da estabilidade. Se passou o período da estabilidade, ele só tem direito a receber por aquele período em pecúnia. Tá? Vamos lá. Dirigente sindical, né? A CLT conferiu proteção especial ao empregado ou representante sindical para que ele possa exercer as suas funções, né, de cobrar dos patrões o cumprimento das normas trabalhistas. Estava previsto na CLT, né, artigo 543, parágrafo 3º, e depois foi elevada a nível constitucional. A Constituição em 88 passou a prever no artigo 8º, inciso 8, tá? A estabilidade do dirigente sindical. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o fim do mandato, salvo se cometer falta grave, né? Então, o dirigente de categoria profissional diferenciada também tem essa estabilidade, se ele exerce na empresa a mesma função lá do sindicato, tá ok? A entidade tem que comunicar à empresa a candidatura, tá? O sindicato tem que avisar aos patrões
a candidatura e assim também quando eleitos para que possam exercer a estabilidade. A estabilidade do dirigente sindical é uma prerrogativa da categoria, tá? E não é uma garantia pessoal do empregado. Essa estabilidade é ao dirigente sindical e não aos dirigentes de simples associações, tá ok? O que mais eu posso falar para vocês? Se houver a extinção da atividade empresarial no âmbito territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade. O registro da candidatura do empregado perante o aviso prévio, ainda que indenizado, não assegura a estabilidade. Dirigente sindical, se ele comete uma falta grave, ele pode ser demitido. Mas, porque ele é protegido para que ele possa exercer essa função, então, se ele comete uma falta grave, é necessário que o patrão, antes de demiti-lo, né, tem que abrir um inquérito judicial perante a Justiça do Trabalho para apurar essa falta grave, tá? Empregado eleito membro do CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, também tem a estabilidade provisória, né? Desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, tá? A estabilidade do cipeiro também não é vantagem pessoal, mas sim para que ele possa estar lá na empresa pleiteando que o patrão respeite as normas de proteção de medicina e segurança do trabalho para evitar acidentes. A gestante, né? A gestante, ela também tem estabilidade provisória, desde a gravidez até 5 meses após o parto. Está previsto no artigo 10, inciso 2, a linha B da Constituição Federal, tá? Ela não pode ser demitida salvo se cometer falta grave, tá? A doutrina e a jurisprudência adotam a teoria objetiva, ou seja, para configurar a estabilidade da gestante, basta que ela esteja grávida. Às vezes ela não sabe, o patrão não sabe, não importa, mas ela vai ter essa estabilidade. Por que a grávida é tão protegida? Está protegendo a mulher que está grávida, o bebê e a família. São essas três pessoas, esses três institutos são muito protegidos pela Constituição Federal, tá? A estabilidade da grávida, ela ocorre ainda que durante o aviso prévio indenizado e no contrato a termo, no contrato de experiência, tá ok? Ela tem direito à reintegração se ela ainda está no período da estabilidade. Passou o período da estabilidade, ela só pode pleitear a pecúnia, a indenização. Vamos lá. Mais uma estabilidade provisória. Empregado que sofreu acidente de trabalho. Essa estabilidade está prevista no artigo 118 da Lei dos Benefícios do Regime Geral, que é a Lei 8.213 de 91. Então, um trabalhador que se acidenta, ele tem a garantia do emprego pelo prazo mínimo de 12 meses após a cessação do auxílio doença acidentário. Ou seja, não é qualquer acidente de trabalho que ele vai ter a estabilidade. Então, ele tem que estar afastado, ele tem que, com o acidente de trabalho, ele tem que se afastar do trabalho por mais de 15 dias, porque os primeiros 15 dias de afastamento é de responsabilidade do patrão. Do 16º em diante é do INSS, é auxílio doença acidentário. Então, ele só vai ter estabilidade se ele ficar afastado por mais de 15 dias, ok? Então, não é qualquer acidente do trabalho que vai gerar a estabilidade. Outra questão, muitas vezes, acordos ou convenções coletivas estipulam um prazo maior de estabilidade para o empregado acidentado, tá ok? Durante o contrato de trabalho a termo, né, durante o contrato de experiência, ainda que o trabalhador venha a se acidentar, o TST entende que ele tem estabilidade sim, tá ok? Há outros empregados que possuem estabilidade, não vou entrar no mérito, mas vou só enumerar, eles não caem muito em provas e concursos, mas existem. Empregados membros do Conselho Curador do FGTS, empregados membros do Conselho Nacional da Previdência Social, empregados eleitos diretores de sociedades cooperativas, empregados eleitos membros de comissão de conciliação prévia,
empregado reabilitado e portador de necessidades especiais, o empregado portador de HIV ou qualquer doença que cause estigma, empregado que aderiu ao programa de seguro-emprego, empregado membro de comissão de empregados para fiscalizar a cobrança e distribuição de gorjetas, membro de comissão de representantes dos empregados. Mais uma questão, reintegração e readmissão. São 2 institutos diferentes. Na reintegração é quando um trabalhador ele tem estabilidade, ele é demitido e ele é reintegrado porque ele era estável. Readmissão é quando um empregado ele para de trabalhar na empresa ou porque foi demitido ou porque pediu demissão e tempos depois ele volta. Aí é a readmissão. Tá ok, pessoal? Bom final de semana, tudo de bom para vocês, até mais.